agradecer em nome da Associação Comercial de Minas Gerais, esse bate-papo que a gente vai falar um pouco sobre pessoas, sobre produtividade, governança. Então, enfim, né, eu quero agradecer cada um de vocês, quero agradecer a Cassiana Machado, que está aqui participando com a gente, né, nossos conselheiros, Davi Braga, Adriana Baracho, Adriana Fantoni. E, Marcos, você podia dar uma palavra para a gente também, quem sabe? Você podia ajudar a gente aí a abrir esse evento? Posso sim, muito prazer. Aproveitar a sua presença aí e você abrir o evento para a gente. Tá bom, muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui participando desse encontro do Conselho de Recursos Humanos, tão bem dirigido pela Eliane, né? Nós temos hoje na Seminas 20 conselhos, e todos eles dirigidos por craques nas suas respectivas áreas, como a gente tem aqui o exemplo da Eliane no Conselho de Recursos Humanos. E o nosso presidente Aguinaldo tem dito constantemente da importância estratégica dos conselhos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, em que os conselhos são importantíssimos para dar até mesmo norte, né, para os associados, em termos de informação, de apoio, né, de poder ajudar não só os associados, mas principalmente também a sociedade como um todo, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim, poder apoiar nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, né, de crise, de dificuldades, né, que nós estamos hoje com 3 grandes crises, na verdade, né, que é a sanitária, a econômica e a política, né? Então, realmente, não é uma situação fácil. Muita gente tendo dificuldade, começando a ter dificuldade financeira, porque estão perdendo os empregos, reduzindo os custos, reduzindo os salários. As empresas, principalmente a maioria dos associados das Seminas, que são pequenas e médias empresas, né, que estão com grande dificuldade, porque, em sua maioria, elas têm capital de giro para 1 mês, que muito, né? Imagina ficar 3 meses nessa dificuldade de faturamento. Então, é um momento difícil. Por outro lado, nós temos a convicção de como tudo isso também vai passar, né? E aí ficam os aprendizados, né, Eliane? Quer dizer, aí ficam a experiência e o aprendizado, né, de como que a gente supera mais uma crise e como é que saímos mais fortalecidos disso, né? E é evidente que é importantíssima a questão dos talentos humanos, né? A questão como as empresas estão tratando, né, cuidando, né, dos seus talentos humanos, qual a estratégia, como fazer a governança, como fazer a gestão disso tudo nesse momento de crise. É onde todos aprendem muito, né? E as empresas são fundamentais nessa retomada, né, no day after, né, que eu estou dizendo, no pós-crise, né? As empresas, os empreendimentos, os empreendedores são fundamentais. É evidente que o governo tem a sua parcela também de atuação, de responsabilidade, mas a gente sabe que é a sociedade civil, são as empresas, os empresários, os empreendedores que alavancam e movimentam a economia. Então, é muito difícil, um momento realmente difícil para todos, mas é nessa hora que o debate é importante, né, Eliane? Nessa hora que é importante fazer isso que você está fazendo, de reunir boas cabeças para pensarmos juntos e acharmos juntos boas alternativas, boas soluções para os nossos associados. Então, parabéns pela iniciativa, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, e desejando uma ótima reunião. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. E é isso mesmo, né? Eu acho que as crises estão aí e as crises mudam as rupturas, né? Elas estão aí para alterar novos modelos e a gente melhorar o que já existe. A gente está aí na era desse cuidado, na era de cuidar das pessoas. Eu acho que são 3 pilares muito importantes. A gente tem que pensar nas pessoas, que foi, né, o primeiro grande enfoque que as empresas deram, como é que poderiam proteger a saúde das pessoas. Um segundo aspecto, essa saúde financeira das empresas, né, a gestão do caixa, e várias empresas também fazendo ações sociais, isso é muito bacana.
né? Saiu até agora uma lista de várias, e a gente tem várias empresas mineiras, né, que estão cuidando muito desse lado social. Então, isso realmente fortalece a marca da empresa. Então, eu acho que a gente tem que ver que algumas coisas vão mudar. E outras coisas, não. Outras coisas a gente, assim, já vinha vivenciando, eu acho que a gente só está, assim, fortalecendo mais, né, algumas competências e tudo. O Cortella falou há pouco tempo, né, que a gente não está na era da informação, que a gente está na era da desinformação. Ou seja, né, se alguém estiver entendendo o que está acontecendo, é porque não está bem informado. Então, assim, são várias informações que a gente tem aí, realmente as coisas estão confusas para todo mundo. Então, a gente tem que cuidar muito das pessoas, porque esse momento de insegurança, esse momento de mais novidade, de risco, né, causa uma preocupação e uma angústia muito grande nas pessoas. Mas algumas coisas acredito que estão mudando. Essa nossa preocupação muito maior com a higiene e com a saúde, né? As empresas estão fortalecendo muito, então acho que as pessoas podem falar aqui muito disso, né? De como que a gente pode estar cuidando melhor das empresas, né? Organizando a empresa, melhorando essa estrutura para que as pessoas retomem, algumas pessoas, né? Eu acho que esse equilíbrio entre profissão e família, as pessoas estão pensando muito, né, de como o tempo hoje é um luxo. Então, a gente está vendo como que a gente pode usar melhor esse nosso tempo. Então, a gente já vinha falando disso há mais tempo, mas eu acho que é importante o trabalho remoto, que eu acho que é um outro assunto que a gente pode falar aqui também, e essa consciência maior dos hábitos digitais, que não tem como a gente escapulir, né, e que está todo mundo aí, e essa interação maior. Então, gente, eu queria, abrindo um pouco sobre pessoas, quem que poderia falar um pouco assim de como que ele está percebendo pessoas dentro da organização? Quem sabe a gente começa com a Cassiana, né, que representa. A Cassiana tem até um caso interessante aí, tá até numa transição, né? Depois ela pode contar para a gente. E é uma experiência bacana, porque que algumas pessoas estão repensando e fazendo movimentos de empresas, movimentos de cadeiras, né? As empresas, agora mesmo eu estava numa reunião com uma empresa grande, uma empresa de tecnologia, e eles falaram o seguinte: olha, a gente já vinha reduzindo as pessoas, nesse momento a gente não reduziu nada, mas a gente vê que a gente está com uma equipe muito mais forte e estamos faturando 5 vezes mais. E de 2 anos para cá, a gente tinha, né? Eles reduziram mais ou menos 20%, 30% da equipe. E o faturamento está 5 vezes maior. Então, eu falo muito, né? A gente nunca tem um perfil perfeito, mas a gente tem uma equipe perfeita. Então, como é que a gente, né? Quem sabe a gente pode começar aí com a Cassiana, dando um exemplo aí desse momento. Cassiana, a palavra é sua. Obrigada, Eliane. Bom dia a todo mundo. É sempre bom debater com esse time de peso, né? E abrir aí a discussão, que é muito importante e relevante para esse momento. E, enfim, né? A gente tá vendo aí, bombardeando, né, de informações ou desinformações, como a Eliane falou que o Cortella trouxe. E a gente fica, enfim, no movimento, acho que de muita angústia. É isso que eu estou escutando das pessoas, né? E essa angústia, acho que dentro das organizações e a gente, enquanto indivíduo, ela está produzindo coisas também positivas, né? E a gente consegue ver a mobilização das pessoas, e aí é um pouco do que o Marcos falou, né? Vem essa mobilização do indivíduo, reflete na empresa, e a empresa enquanto reflexo na sociedade. Então, como é que essa sociedade está se reorganizando e essa rede de suporte está ficando cada vez mais forte? Na Seminas, a gente tem a maioria dos associados são pequenos negócios e a gente está vendo campanhas de apoio ao comércio local, né? Apoie o consumo local. Olha que bacana essa oportunidade, né, que toda essa pandemia está trazendo para nós. E nesse repensar o local, repensar a rede de suporte, repensar o indivíduo, a gente também começa a repensar a nossa vida, né? É o que a Eliane falou e é o que aconteceu comigo, por incrível que pareça. Nessa loucura, eu estou num momento de transição e só foi possível por causa da pandemia. E por que eu falo isso, né? Durante esse período, eu e meu marido, a gente conseguiu se repensar essa logística do trabalho, como trabalhar em casa.
e a oportunidade que eu estou indo é em outra cidade. E agora se tornou possível ele ficar e se deslocar e, enfim, a gente ficar nessa logística aí que não está mais presa ao local, né? Você não tem que estar mais ali presente 100% do tempo dentro da organização, porque as coisas continuaram, os negócios continuaram na medida do possível. Então, quando a gente para repensar, né, se a gente encara esse momento também e se congela diante dessa ansiedade, vai gerando uma inércia. E quando a gente produz, né, provoca novos entendimentos, novas compreensões, esse movimento acontece tanto dentro das organizações quanto dentro da nossa vida e da nossa trajetória profissional. Então, vamos tentar usar de forma positiva e produzir aí novos insights, novas construções, novos posicionamentos de mercado. Tem muito negócio começando, né, que está usando a crise e, enfim, se reposicionou completamente e agora consegue criar novos nichos. Então, eu acho que é isso, assim, é o impacto no indivíduo, na organização e na sociedade, mas também provocando o positivo, provocando essa construção para criar. Você tá... Microfone, por favor, Você tá muda, Eliane. Bacana, a gente sempre tem um lado positivo, né? Eu acho que a gente assim tem que ser muito otimista e enxergar o lado positivo das coisas. Sim. Bom, quem gostaria de complementar? Deixa eu complementar um pouco. Eu acho que esse caso da Cassiana, bom, primeiramente, bom dia, né, a todos. É uma honra estar aqui debatendo com vocês. E a ideia é essa, né, a gente trazer essa troca de informações. E o momento ele é muito interessante porque muitas pessoas estão muito receosas com relação ao que vem por aí, né, dentro das empresas, o desemprego, as estruturas se enxugando cada vez mais. E fato é que hoje o poder não está somente nas organizações, nas empresas, né? Os profissionais cada vez mais estão repensando a cultura ao qual eles estão fazendo parte, o momento, as entregas, enfim. O processo de due diligence, né, ele tem sido dos dois lados, né? Então, ao mesmo tempo que sim, a maior parte das empresas eles estão repensando as estruturas porque precisa se reestruturar, precisa enxugar para ganhar competitividade, ganhar assertividade também. Por outro lado, os profissionais também estão fazendo isso, né? Engana-se quem acredita que os próprios profissionais não estão em momento de crise como nós estamos, e vamos lembrar que a crise não começou agora, ela está desde 2015 arrastando no Brasil. Eles também estão demitindo as empresas, né? Ora porque não tem uma visibilidade de crescimento, ora porque não tem mais aderência à cultura, ou porque vislumbrou uma oportunidade que pode oferecer maiores desafios, um escopo diferenciado e um caminho diferente, né? Então, e isso é importante porque cada vez mais as empresas elas estão sendo colocadas em xeque-mate, né? As lideranças estão sendo colocadas em xeque-mate com relação a esse bem-estar do profissional, a colocar os profissionais, sim, em uma zona de stretching, né? Nem numa zona de conforto, que não nos leva a lugar nenhum, nem numa zona de pânico, né? Mas uma zona de stretching, com níveis saudáveis de cobrança, com equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, a tão falada felicidade no trabalho, que não é também trabalhar menos, felicidade é você ser desafiado, né? E tantas temáticas eu acho que tem estado em voga nesse momento da pandemia, porque trazer da teoria à prática, né? Nunca falávamos tanto de disrupção e agora a gente está realmente vendo o que é disrupção na prática, né? Os negócios estão sendo questionados e é o que a gente sempre fala, inovar é você fazer diferente as mesmas coisas, né? Não é a adoção de tecnologia simplesmente. Então, acho que o momento tem sido muito propício, né? As pessoas estão repensando, as empresas estão repensando e as lideranças também estão repensando o modus operandi, né? Tá no microfone, Eliane. No mute, Eliane. Davi, não sei se vocês reconheceram a voz dele, ele tem um programa na Band, né? E ele fala muito que ele vem dando dicas para o mercado de trabalho, para as empresas e para os profissionais. E é um hunting. Então, Davi, como é que você está vendo esse mercado? Porque às vezes, né, isso que você está falando, a gente acha que o mercado está fechado, mas não. As mudanças das cadeiras estão acontecendo, as empresas estão buscando, algumas fazer mais com menos e outras expandindo, né? Como é que você está vendo o mercado no momento?
Deixa só eu complementar um pedaço da pergunta, Davi, que você já responde nós duas. E se você também está percebendo as empresas reavaliando o conjunto de competências que elas têm diante dessa crise e buscando profissionais para ajudar a lidar com esse novo momento, né, com essa nova posição do mundo. Exato. O momento, de novo, ele tem sido propício, né? Eu acho que sempre, com o mercado em crise ou mercado em crescimento, o grande mote das empresas é encontrar os talentos, né? Esse é o grande objetivo e é uma tarefa árdua, porque o ser humano ele é complexo, né? na sua magnitude. Então, mesmo no momento de crise, as contratações elas não pararam. Evidentemente, no primeiro momento, as empresas elas estão fazendo um trabalho de avaliar quem são os profissionais, que na verdade já deveriam ter sido feito antes, que é o famoso assessment, né? Ou seja, para você identificar quais são as competências, quais são as habilidades, para você fazer todas as possíveis movimentações, ou movimentação, ou job rotation, ou demissão, ou mesmo ver a necessidade de você trazer novas competências nesse contexto, né? As contratações, sem sombra de dúvidas, elas diminuíram durante essa pandemia, até porque as empresas estão fazendo esse trabalho inicial de repensar a estrutura, ver quem pode e é essencial ficar e quem pode ser, nesse momento, dispensado. Ou aqueles que iriam ser dispensados, para aquelas posições que já estavam abertas, talvez fazer uma realocação desses recursos, né? Evidentemente, a gente tem visto que as empresas, cada vez mais, elas têm buscado o perfil generalista, né? Que anteriormente ele foi caindo em desuso e as próprias empresas criaram muitos executivos e profissionais especialistas. Então, a volta do generalista ela tem sido cada vez mais procurada dentro das empresas. Agora, novamente, né? Mais do que nunca é preciso trazer todas as competências, né? As famosas soft skills, à prática, né? Não adianta o profissional ele ter liderança, ele não saber liderar, ele não saber agregar. E as lideranças estão sendo testadas e os profissionais que não são líderes também estão sendo testados. Por quê? É um novo modelo de atuação, né? A grande maioria ainda continua home office, né? Então, é outra forma de comunicar, é você ter abertura mental para a tecnologia, porque a gente está utilizando plataformas digitais para essas questões. É como você criar um rapport, é como você dar um feedback, é como você ter empatia para saber, inclusive, um líder, como estão os seus funcionários em casa, né? Porque se a gente teve um primeiro momento onde foi o caos para criar o home office, né? Depois vai ter que trazer esses profissionais de volta para as estruturas. Mas existe uma continuidade de contratações, os processos não pararam na totalidade e as empresas querem realmente lideranças que tragam a grande diferença. E não à toa, por isso, tem surgido novas lideranças, né? Essas lideranças situacionais que têm surgido, não estão nessas posições hoje, mas têm apontado soluções, né? Para trazer soluções críticas, para trazer resultados relevantes. Então, sempre, bons talentos sempre vão ser procurados aí pelas organizações. Bom, quem sabe a Adriana Baracho, que está aí com a gente, nossa conselheira também, poderia falar um pouco, Adriana, dessas competências. Né? Você tem um trabalho muito bacana, que é o do Vortex, que é esse desenvolvimento da liderança e essas novas competências. E você traz uma competência aí que assim, algumas pessoas talvez nunca pensaram ou ouviram. Você podia falar um pouquinho para a gente, Adriana? Bom dia a todos, né? Com certeza esse momento, Eliane, é um momento desafiador para todos nós, porque mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então a gente está aí no mar turbulento e que todos nós estamos sendo testados. Então, quando o Davi traz aqui que as lideranças são testadas, é a liderança no conceito amplo de líder, porque todos nós estamos sendo testados e todos nós temos um espaço de liderança. Então, a pessoa hoje, né, a dona de casa que está com os filhos, né, ou a mãe que está tentando ter um novo modelo de ensino para os seus filhos, ela está sendo testada na sua paciência, na sua percepção do que é aprendizagem. Então, todos nós temos um espaço de liderança. E quando a gente trabalha as competências, né, para o líder desse novo presente, que não é um presente que vai ser totalmente diferente, mas que ele traz novos desafios, porque senão a gente fica nesse jargão, assim, novo presente, novo agora, e assim, a gente tem novos desafios, mas o que a gente trouxe na nossa bagagem
continua com a gente como as nossas fortalezas. Foi o que nos trouxe até aqui, né? Então, uma das competências que eu vejo que são fundamentais nesse momento é a questão da ambidestria, de o quanto que eu posso me conectar com as questões racionais do que é necessário ser feito nesse momento. Então, aí a gente já falou, a gente precisa ter corte de custo? Precisa. Mas também o quanto eu posso usar a ambidestria para olhar para o que eu preciso investir. Porque a gente fica pensando, eu tenho que cortar porque eu estou no momento que eu não tenho, talvez eu tenha risco de receita, mas em que momento eu tenho que investir? Porque esse momento me traz um olhar de investir em novas tecnologias, em novos talentos, que o Davi trouxe aqui também. Hoje eu não tenho mais a barreira geográfica, quando a Cassiana traz a questão, né? Eu posso ter talentos de outras regiões. Nas próprias formações na HR Office, a gente está trazendo CEOs, por exemplo, tem um CEO que está na França, que ele está contribuindo na nossa formação, né, como um mentor, que eu não teria essa possibilidade num modelo presencial. Isso. Então, qual é a riqueza desse momento e como a gente pode olhar para novos investimentos? E quando a gente fala aqui do público, né, das seminas, das pequenas e médias empresas, também, não necessariamente esse investimento tem que ser só o que você tem que trazer para você, mas que parcerias você pode fazer. Né? Se o passado era o passado do ou, né? Ou eu, ou meu concorrente, ou eu, ou um fornecedor, o futuro é o lugar do e. Né? Como que a gente pode fazer novas parcerias e essa visão da ambidestria. O que essa pessoa ou essa outra empresa tem que nós podemos unir forças e nos sustentar para esse novo desafio. Então, o pensamento ambidestro é olhar também para a questão da abundância e não só da escassez. Quando eu olho para a escassez, eu penso que eu tenho que cortar e tenho que diminuir. Mas quando eu olho para a abundância, que é as possibilidades que eu tenho desse momento, eu consigo ver soluções diferentes, assim como a gente tem o próprio exemplo de carreira aqui da Cassiana que está trazendo. Eu consegui olhar para um novo espaço e como que a gente ocupa o nosso espaço de liderança nesse momento. E eu acho que isso, né, que a gente tem que falar muito para os empresários, que a gente precisa cortar algumas gorduras, claro, mas a gente, mais que isso, a gente precisa gastar de forma mais sábia. Não adianta ficar cortando, né? Cortando as pessoas, cortando as gorduras. Mas como é que a gente vai gastar melhor, de uma forma mais sábia, dentro, né, disso que você está colocando. Então, eu acho que isso tem uma diferença, né? Porque às vezes ele vai cortando, vai com a tesoura cortando, mas não está sendo sábio. E a questão que o líder também, né? Você perguntou sobre as competências. Uma outra competência é a coragem, né? Para esse momento. E a coragem, ela requer você saber também qual o momento que você tem que contar numa liderança não só situacional, mas uma liderança circular, que você não necessariamente vai ser a pessoa principal daquele momento. Alguém na sua equipe pode ter uma competência que vai te ajudar muito. Então, como que você faz a liderança circular nesse momento, né? E para isso é necessário ter coragem, porque se colocar no papel de que você não sabe tudo, né? E muitas vezes as vulnerabilidades é muito importante. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né, gente? Assim, que não adianta, esse líder, ele não é um super-herói. Então, ele tem que trabalhar essas vulnerabilidades, dizer às vezes assim, essa coragem para dizer que, olha, eu não sei. Olha, a gente tomou essa decisão errada, mas nós vamos consertar, vamos retomar de novo. Isso aí, né? Tomar decisão junto com o time. Tomar decisão junto com o time. Eu acho que isso é super importante, né? A gente está mais distante fisicamente, mas mais perto dessa forma, né? É obrigada a ficar mais perto. Mas aí, dentro disso, né, gente, eu acho que, assim, as regras têm que estar muito claras, né? A comunicação é extremamente importante. Eu acho que é uma comunicação transparente, que esse líder traga e tudo. Mas as regras de governança. Eu acho que ninguém melhor que a Adriana Fantoni aí para falar um pouco da gente, desse processo da governança dentro da empresa, da regra bem estruturada, dos combinados, do que é permitido, né? Que tem muito a ver, que aí a gente pode falar um pouco depois da cultura, que vocês já podem ir pensando assim. E aí, Adriana? Bom dia, gente.
Então, Eliane, são desafios, olhares diferentes para esses desafios, né? Juntando isso tudo, né, a questão da liderança ser testada e de todas essas novas possibilidades que o cenário traz, a governança também é testada. Ela é testada quando todo mundo tem que, de repente, trabalhar em casa e a empresa descobre que ela não tinha os combinados para que aquilo acontecesse, que ela não tinha nem estrutura para que aquilo acontecesse. Então, as empresas acabam se perdendo, né, na questão até de rever uma cultura de comando e controle e que, de repente, precisa ser forçada a estabelecer uma nova relação de confiança. E a governança, ela dá o pano para isso, né, para o terreno para que isso aconteça. E tem uma outra questão sendo testada que acaba esbarrando na questão da governança, que é o processo sucessório. Tanto a sucessão profissional quanto a sucessão familiar, elas são colocadas à prova e vêm à tona num momento em que a gente está aí de frente com a finitude da vida, né? Então, as famílias, as organizações começam a se ver diante de uma necessidade que chegou atropelando de pensar em sucessão, porque ou eu tenho que afastar um executivo que é grupo de risco, por exemplo, e que ele não tinha um sucessor preparado, ou eu tenho, de fato, o risco, né, de uma perda na família, de um fundador que não preparou o sucessor. Então, o tema de sucessão, que até outro dia era tabu em muitos lugares, ele começa a emergir de uma forma diferente, como uma questão de sobrevivência do negócio, de sobrevivência e de preservação do patrimônio. Então, a governança permite que isso tudo aconteça de forma menos traumática e traz à tona questões que são muito tabu. Ontem mesmo, quando a Adriana Baracho fala essa questão das novas possibilidades que esse cenário nos traz, eu vivenciei uma reunião com um sucedido que não ouve as pessoas, que é, na verdade, um entrave para o processo de governança e a gente, né, com todo o cuidado para incluí-lo no processo. E pela primeira vez ele fez uma reunião por Zoom. Primeiro falou que não ia fazer, que não ia funcionar, que não tinha que mexer com isso, que não é hora de fazer governança, que não tem que nada mexer com isso, que tem que sobreviver. Mas os sucessores fizeram a força para a reunião acontecer e com muito custo fizeram a reunião com o Zoom e ele entrou na reunião. Primeiro que eu achei que ele não ia nem entrar. E ele entrou na reunião. E, obrigatoriamente, ele teve que ouvir, porque estava, né, no áudio, você tem que esperar o outro acabar de falar, porque cada hora, e a internet dele caía, e o vídeo caía, e ele não conseguia. E aí, o diálogo aconteceu. E no final da reunião, ele falou assim, eu tô velho, eu não queria esse negócio, essa coisa de internet, de fazer reunião pela internet é muito difícil para mim, mas eu ouvi. E eu estou achando que foi muito importante ouvir outras visões. E todo mundo, os sucessores, né, o corpo gestor arregalou os olhos e falou assim, olha, pela primeira vez o diálogo foi possibilitado. Então, essa questão de encarar novas possibilidades e até de se esconder atrás de uma tela para permitir um diálogo que antes era impossível, também é uma nova realidade e talvez traga novas possibilidades para que a governança tenha lugar de acontecer. Né? Então, é isso, assim, como é que a gente olha para esse cenário e entende o que ele tem de bom, que abundância, que recursos que ele nos oferece. Porque se a gente pensar na escassez, é óbvio que a gente tem um caminhão de coisas para justificar a escassez, justificar o não vou, justificar a prisão no que é conhecido. Mas se a gente olhar com uma outra lente, a gente começa a extrair daquele cenário o que é bom. Talvez a metodologia não seja maravilhosa, né? O resultado da reunião de trabalho não tenha sido espetacular, mas o diálogo aconteceu. Então, qual é o preço disso? Né? Quanto a gente levaria de tempo e de esforço para alcançar esse diálogo que a tela permitiu naquele momento? Então, nossa, ela vai achando o lugar de acontecer e, consequentemente, a sucessão.
É interessante, Adriana, o que você disse, porque você tocou num ponto que também é uma competência muito requerida, que é a questão do saber ouvir, né? E saber ouvir é uma arte, né? Ou seja, Né, Davi? exato, e é fundamental. E a falta da tecnologia, ou seja, o fato dele cair, ele ficou um pouco mais restrito, ele foi obrigado a ouvir. Obrigada. E às vezes as empresas, eles têm bons talentos ou excelentes resultados porque ainda existe o tabu de que o líder ele tem que saber todas as respostas. E como a Eliane disse, não há nenhum problema não saber tudo, mesmo porque a gente não sabe tudo. E é preciso saber ouvir todas as partes, porque às vezes a resposta vai estar no estagiário, porque ele que está lá na ponta, é no operário que está na ponta, né? É a pessoa do call center, é do atendimento. Então, saber ouvir faz com que você crie uma massa crítica de conhecimento, porque as empresas estão investindo cada vez mais em grupos multidisciplinares, né, para discussões variadas. A gente fala tanto em diversidade. A primeira diversidade que as empresas têm que ter é diversidade de ideias, né? Ou seja, para criar algo novo. E aí, eu acho que é um ponto que a gente pode também discutir, que é algo que a gente tem percebido cada vez mais latente, é extremamente importante, porque as pessoas que estão sofrendo mais durante essa pandemia são as pessoas que não se conhecem. Então, o autoconhecimento é algo também que é muito importante, porque é somente através eu me conhecer que eu vou saber quais são os meus gaps, quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, se aquela empresa faz sentido, se esse momento faz sentido, o que eu posso tirar de aprendizado, né? Tem gente que não parou durante essa quarentena e tem gente que está ali lamentando e lamuriando porque está no tédio, porque não tem nada o que fazer, mas também não cria, não inova, não escuta, não propõe, não é propositivo, né? Então, acho que é um ponto de relevância também, talvez, para a gente trazer, que é a questão de autoconhecimento também, né? E a gente a gente discutiu isso já no conselho, né? Assim, como é que essa coisa da vulnerabilidade, ela sempre nos ronda. E como é que é difícil a gente acessar isso, né? E muitas vezes nos executivos. Né? A Adriana traz a questão da coragem, né? A coragem de se expor, de abrir, de despir. A gente sempre usa a questão da metáfora dos super-heróis, mas às vezes é muito difícil a gente acessar isso no executivo por esse lugar do líder super-herói e esse lugar do poder, né? Do poder do mito, por exemplo, numa empresa familiar. E agora, e para mim, né? E a gente já falou sobre isso também nas nossas reuniões, a pandemia nos dá esse presente. Ele escancara a vulnerabilidade. Não tem chance de alguém dizer que não está vulnerável nesse momento. Então, a gente consegue, talvez, acessar, e aí é uma oportunidade para as áreas de gestão de pessoas, de acessar, talvez, lugares que antes da pandemia eram muito velados, né? Então, não vou falar sobre isso. Falar de autoconhecimento com um alto executivo, nossa, que papo é esse desse pessoal de RH que não, né, que fica inventando. Então, a pandemia nos dá esse presente, né, da vulnerabilidade escancarada. Isso eu queria complementar, que eu estou saindo agora de um processo de assessment de alguns executivos, e quando o Davi traz a capacidade aí de ouvir, né, porque para eu ouvir, eu tenho que calar a minha mente. Né? Quando eu não calo, se eu estou escutando você e todas as ideias passando na minha mente, eu não estou te escutando, eu não estou te ouvindo, eu só te escuto, né? Então, na verdade, o que eu percebi nesses executivos é que a gestão das emoções é fundamental. Porque não adianta você estar vivendo esse cenário que te coloca em vulnerabilidade se você, a partir desse cenário, paralisa. Se você, a partir desse cenário, deprime. Se você, a partir desse cenário, vai colocar toda a sua equipe em tensão porque você não está dando conta da sua. Então, o primeiro fator fundamental para o líder é que ele consiga perceber que tipo de emoção está chegando até ele e não tem jeito de falar essa emoção, não quero sentir isso, porque a emoção vem, ela não pede licença, ela existe, né? Então, sentir e a partir do momento que você sente, o que você faz com o que você sente, porque a emoção está presente. Agora, como a gente reage diante a essa emoção, e nós temos trabalhado muito, né, pontos que existe um ceticismo muito grande, né, das pessoas. A gente tem trabalhado muito com meditação para acalmar essa mente.
né? E conseguir ter mais consciência. E um outro fator que para mim tem sido muito relevante é, no momento que a emoção vem, você não fazer nada e você escrever sobre o que você está sentindo. Porque no momento que você escreve, você dá pausa para sua mente e percebe o que está acontecendo e como você pode reagir de um outro lugar, né? Então, esse momento da pausa é fundamental. Diante da vulnerabilidade, entender o que está acontecendo dentro da sua emoção, no seu corpo, é fundamental. E, Adriana, se colocar vulnerável também, acho que um aprendizado interessantíssimo de tudo que está acontecendo é para você conseguir se pôr vulnerável, ouvir o outro, é ter humildade, né? Acho que está todo mundo repensando em como a gente precisa dos outros e precisa de todo mundo, né? Dos mais variados cargos, lugares, negócios, vizinhos, familiares, o tanto que a gente precisa dessa rede para as coisas acontecerem, né? E como é que a gente vai ter que revalorizar algumas coisas, né? Repensar, tratar de forma diferente. Como o Davi falou, muitas vezes a resposta vai vir de uma pessoa, de um estagiário, né? Que acabou de entrar na empresa e é ele que vai resolver o problema. E muitas vezes a gente, né, não dava tanta atenção, não virava o olhar, a humildade necessária para entender o papel de fato da colaboração e que cada um vai ocupar nessa solução. Porque a solução não é nossa, não é minha, Cassiana, não é da Adriana, não é da Eliane, a solução vai ser para o todo, né? E colocar as organizações também com esse tipo de pensamento é o que vai nos ajudar, né? Enfim, a sair aí dessa crise e sermos mais produtivos, inovar e construir coisas novas. Então, essa prática da humildade também está sendo uma grande lição aí desse período para todos nós, né? E por que não? O Rubem Alves, ele dizia, né, Rubem Alves dizia que nós tínhamos cursos de oratória, mas faltava o curso de escutatória, né? Escutatória é super importante. E isso que a gente está falando aí, né, que vocês estão falando, é muito da inteligência emocional, né, da gestão das emoções, e a gente pega um dos pontos da inteligência emocional, a social, que traz esse momento de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer esse outro com muito mais afeto, entrando muito mais na intimidade das pessoas, né? Porque aí a gente acaba entrando na intimidade, é um filho que passa, é um cachorro que late, a gente está entrando na casa das pessoas, então a gente está conhecendo um pouco mais, e dentro disso vendo como que a gente precisa das pessoas diferentes, como é que a gente precisa desse todo, né? Isso que vocês estão falando, assim, da humildade, da solidariedade. Então, acho que a solidariedade é uma coisa que está muito mais presente, né? Mas a gente... E eu acho que isso tudo, gente, o que vocês pensam, assim? Como é que a gente pode ser esse líder mais afetivo, mais efetivo também, né? Que é o hard e o soft. Então, assim, eu não sei o que é mais soft e o que é hard, mas, assim... como é que a gente pode ser mais efetivo, mas sendo afetivo? Por que não falar de amor nas organizações? Por que não falar de meditação? Inclusive, Marcos, quando a Adriana estava falando aí de meditação, eu falei, por que não a gente não pode começar uma manhã aí com os associados das Seminas fazendo uma meditação? Convidando as pessoas para uma meditação. Gente, os executivos estão aí, nunca, né? A gente sabe o tanto que o mindfulness é importante, essa meditação, o tanto que pode ajudar as pessoas, então acho que pode ser até uma coisa legal aí, a gente pode pensar, por que não? Nossa, né? super compro essa ideia, Eliane, porque eu acho que... Gente, vamos fazer uma manhã aí, convidar todos os associados, todos os conselheiros, para uma meditação. E isso é importante, Eliane, que você comentou, porque nós somos um país com altíssimo índice de burnout, né? Ou seja, estafa realmente. E cada vez mais as pessoas estão buscando equilíbrio. Então, ou as lideranças, elas buscam entender, de fato, que tem que entregar o resultado, mas também tem que ter atenção especial às pessoas, porque vamos lembrar, gente, a empresa mais tecnológica, mais digitalizada possível, é através das pessoas que vai entregar os resultados. Então, se você não cuida desse profissional, se você
dar metas que não são factíveis, né? Ainda hoje eu vejo que tem empresas que não revisaram suas metas mesmo diante da pandemia e continuam cobrando, Ou seja, vai colocar esse profissional na zona de pânico, ele vai adoecer, ele vai estafar em certo momento, ele vai estar infeliz, né? Então, foi-se o tempo que as empresas buscavam líderes que entregam resultados a qualquer custo, né? Você tem que dar perenidade à empresa. E perenidade, você tem que tomar algumas decisões, trazer as pessoas, mas você tem que dar equilíbrio e ter qualidade. Agora, não adianta, é como a Baracho disse, se você não tiver uma inteligência emocional, né? Se você não souber quem é você vai sair atropelando as pessoas. Isso é péssimo. E as empresas e o RH e as lideranças, né, os conselhos de administração também precisam estar atentos para apoiar esses líderes. E os que não mudarem, é preciso expurgar esses líderes, porque é como maçã podre, né? Vão adoecer a estrutura das organizações e vai perder, consequentemente, os bons talentos, porque vai para os seus concorrentes. Claro. Esse fato que você trouxe é muito importante, porque a ONU já havia decretado que 2020 seria o ano de mais doenças, né, mentais, depressão, burnout, que já é uma doença. E nesse último mês, eu não sei se vocês viram, que a venda de remédios ansiolíticos, antidepressivos, aumentou em torno de 40% nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, 30 ou 40 dias. Mas é um aumento muito grande. Então, a gente vê que isso, né, que esse momento do Covid está acarretando e potencializando muito mais isso, que já era previsto para 2020. Então, a gente tem que cuidar desse processo. Vamos lá, Marcos, pode falar. Eliane, eu achei ótima a ideia da meditação. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque minha esposa é especialista nisso aí, né? Então, eu sou um pouco então, suspeito. Então, ajudar a gente, quem sabe? Adriana, vamos fazer claro. Vamos. Bora. Para a gente organizar. Meditação, essas coisas é a especialidade dela. Ela é médica psiquiatra, né? Mas trabalha muito com isso. Mas uma questão que eu queria só comentar aqui para reflexão é que o que a gente está vendo, na verdade, né, é que houve uma aceleração de vários processos que estavam no seu ritmo normal de andamento. Então, você pega, por exemplo, a questão da tecnologia. Então, o que a pandemia fez, talvez até um pandemônio, né, foi acelerar esse uso de novas tecnologias, acelerar uma série de processos que talvez acontecessem naturalmente daqui a 5, 10 anos. Então, o que nós estamos vendo acontecer nas empresas, na sociedade, tudo, é uma antecipação de várias coisas que já iam acontecer naturalmente. Isso, evidentemente, que gera desconforto, ansiedade, dificuldade, crise, problema financeiro, etc., né? Então, assim, essa eu acho que é uma questão também para se refletir, até mesmo para dar uma certa, entre aspas, tranquilidade do que está acontecendo. É impossível ter tranquilidade nesse momento, mas eu acho que, assim, muitas coisas estão acontecendo porque foram aceleradas, né? Então, essa é uma questão que eu queria colocar aqui como, vamos dizer assim, um ponto para reflexão, né? E esse ponto é muito importante quando a gente pensa que se essa aceleração trouxe desafios e eu preciso responder essa aceleração de uma forma criativa, se a gente está estressado, se a minha mente... Porque aí eu aciono um sistema de defesa, e no sistema de defesa eu produzo mais cortisol, fico mais estressado. E aí eu não consigo responder de forma criativa. Então, diante da aceleração, quanto mais a gente conseguir trazer uma mente plena, a gente consegue responder de uma forma mais inovadora a esse momento. Então, o convite aí para a gente trabalhar a meditação, para mim, faz todo sentido. E aumentar, né, como o Davi mesmo colocou, da felicidade, aumentar a ocitocina. Então, como é que a gente pode, né, como líderes, como empresários, fazer com que as pessoas se sintam mais energizadas, mais motivadas, mesmo nesse momento mais turbulento? Aquela história, alguém falou aí, né, desse mar revolto, são barcos diferentes, cada pessoa está tendo uma percepção diferente, está numa forma diferente nesse barco, então como é que a gente pode cuidar melhor
né, desse momento, cuidando das pessoas. Então, eu acho que faz tudo, que é importante, sim. Gente, a gente está aí quase chegando no final. Eu queria saber se alguém quer colocar alguma coisa, alguma pergunta, os outros participantes. Eu vi que tem alguns participantes que estão mais caladinhos. Alguma pergunta de alguém? O Ivan, olha, o Ivan está aí, gente, do Diário do Comércio. Fala alguma coisa para a gente, Ivan. Um comentário disso tudo, como é que você tem visto aí, dentro do Diário do Comércio? Oi, Eliane, tudo bem? É um prazer muito grande, viu? Ah, a oportunidade de ouvi-los, mas na realidade eu acabei de chegar. Peço desculpas por isso. Ah, tá. Estava aí resolvendo algumas outras coisas, né? Por WhatsApp, por e-mail, enfim. Estamos aí trabalhando remotamente, né? Uhum. Mas é isso mesmo, né? Assim, a gente tem que ressignificar muito, né? Esse momento que a gente está vivenciando, né? Enfim, eu não pude perceber aí exatamente o que vocês falaram, né? Mas a questão mesmo do autoconhecimento, né? E como a liderança pode trazer, né, a questão emocional, a inteligência emocional, a inteligência, né, assertiva. A gente tem feito um trabalho aí com a Adriana Fantoni, também no Diário do Comércio, né, de ressignificar a questão organizacional, né, a cultura organizacional do Diário do Comércio. A gente tem passado por um momento de intensas reflexões, né, não só em relação a esse ambiente que a gente está vivendo do Covid, mas também os meios de comunicação já, né, no recorte mais recente aí. E essa reflexão ela traz, né, no nosso dia a dia, né, o entendimento do nosso papel, né, assim, o papel quanto veículo, de trazer exatamente essas referências, né, assim, de temas e de questões que são relevantes para o ambiente empresarial, o ambiente econômico de Minas, né? Então, também é um prazer aí ver o Davi, o Brafman, né, pessoas queridas, e tantas outras, né, aí na Minas, e o Diário do Comércio sempre se colocando à disposição, né, Eliane? Assim, da gente trazer essas referências, né, trazer conhecimentos que possam orientar também nesse momento aí de tantas dúvidas. Então, agradeço aí pela deferência, por me chamar aí a falar, né, assim, um pouco no susto, porque eu passei realmente para dar um abraço, para ver, né, vocês. Então, quero só agradecer e nos colocar sempre à disposição aí, tá bom? Muito obrigada, Ivan. Uma trajetória, né? E o desafio que o Diário do Comércio tem, a importância que ele tem para a gente. Então, eu acho... E aí, Ivan, eu queria trazer muito, né, um evento até que foi feito, que o Diário do Comércio tem apoiado muito, o capitalismo consciente. Gente, eu acho que uma coisa que não sai de moda é o tal do propósito. E o capitalismo consciente traz muito isso, o propósito maior. A empresa tem que buscar o seu significado, mas que a gente também, como profissionais, a gente precisa, né, tá sempre nessa busca desse significado. Então, a gente não consegue produzir. Então, assim, essa empresa mais consciente, né, com esse propósito maior, essa orientação para os seus funcionários, para os stakeholders, né, para todos os stakeholders, essa liderança muito mais consciente, através dessa cultura muito mais consciente. A gente podia falar um pouquinho disso, o que vocês acham? Porque tem coisas aí que a gente que não vai sair de moda e que vão estar sempre presentes. O propósito, para mim, é uma delas. Eu ia comentar isso com a fala do Ivan. Bom dia, Ivan. Que realmente, assim, né, o Diário do Comércio, ele iniciou uma jornada aí muito além do cenário de pandemia, muito antes, né, e o trabalho de reposicionamento do Diário do Comércio é justamente em direção aos princípios do capitalismo consciente e desse papel enquanto veículo, né, no desenvolvimento do Estado. E foi muito bacana no último workshop em que a gente, né, foi um workshop justamente de ativação desse propósito maior, como é que o propósito ele está completamente incorporado e ele acompanha a história do Diário do Comércio desde a primeira semente plantada lá pelo Zé Costa, lá em 1932, né, Ivan? Então, assim,
como é que isso é forte, como é que as pessoas se conectam com o propósito. Então, muito mais do que uma palavra da moda, porque tem gente que está assim, não estou aguentando mais falar essa história de propósito que de repente ficou na moda. Mas muito mais do que uma palavra da moda, é a gente saber que as pessoas, elas às vezes não se conectam com o que as empresas fazem, ou até com como as empresas fazem, mas elas se conectam com o porquê. E se elas se conectam com o porquê, a gente tem muito mais chance de obter engajamento verdadeiro, de construir parcerias e de maximizar lucro, porque o capitalismo consciente, ele desconstrói essa ideia de que é feio lucrar, que as empresas não podem. Não, pelo contrário, as empresas precisam gerar resultado financeiro, porque são elas que vão ser, que têm a possibilidade de resolver os problemas do mundo, né? Está mais do que provado que os governos não vão solucionar os problemas do mundo, são as empresas que vão fazer isso. E para isso elas precisam ter dinheiro. Então, o capitalismo consciente, ele desconstrói o romantismo de que as empresas precisam ter um propósito e viver e ter uma gestão humanizada, mas que o dinheiro não está no jogo, e coloca essas duas coisas no mesmo patamar, né? Propósito e lucro, com essa articulação de todos os stakeholders. Então, na verdade, não é uma desconstrução, é um resgate do capitalismo como ele é, né? Como ele foi pensado lá atrás. E uma indicação boa aí de quem não leu, né, gente, é o Simon Sinek, né, que comece pelo porquê. E ele fala muito dentro disso que a Adriana fala, né, que toda pessoa sabe dizer o que faz. Né? Algumas pessoas sabem explicar como fazem o que fazem, mas poucas pessoas, né, poucas organizações sabem explicar por que fazem o que fazem, que é o que a Adriana está falando, que é buscar esse propósito. Por que a gente faz aquilo que a gente faz? Então, a gente volta lá naquele início, quando a gente começou a Cassiana aí, mudando de organização, né, mudando de cidade, fazendo, porque ela viu um propósito muito maior. Né? Então, acho que tem tudo a ver, né, Cassiana? Alô? Não, com certeza. E o propósito, né, que a gente vai construindo enfim, acho que de novo assim eu quero voltar nessa rede, né? Quando você enxerga o seu propósito, mas você também consegue construir pequenos propósitos nas ações e nas soluções. Então, só para dar um exemplo, né, nessa pandemia, teve uma associação de costureiras que era próximo de uma das operações da empresa que hoje eu trabalho, que de um dia para a noite teve que, enfim, ficar sem atividades, né? Enfim, eles fecharam a produção e depois voltaram, reabriram para costurar as máscaras que a empresa ia comprar para fornecer para os empregados. Então, assim, de certa forma, é uma forma de trabalhar consciente, colaborativo e gerando propósito. Né? Você vai ressignificando em momentos de crise e continua encontrando um propósito naqueles lugares. Tanto a organização quanto nós, indivíduos. Isso. Alô? É bacana. Alô? Pode falar? Pode falar, claro. Sou eu, Otávio Elias. Otávio. Vamos lá. Não, eu estou realmente muito satisfeito de ter estar assistindo a essa belíssima reunião. Que bom. E há informações aí que devem ser aprofundadas por nós. Tirar da pandemia só o fantasma de colocarmos preso, vai mostrar que é o lugar do aprendizado. Sim. E eu ouço com muita alegria a receita do ouvir. Isso é um negócio poderoso. A gente aprende a falar, a fazer discurso, mas não aprende a ouvir. E ouvir agrega conhecimentos. Portanto, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade que está nos dando. E dizer ao Marcos, vamos fazer, dentro das seminas, meditação. Muito obrigado. Um abraço. Muito bom, Otávio. E aí, falando disso, né, dessa escutatória, desse processo da comunicação, a Priscila está aí ainda? A Priscila podia falar um pouco, tá? A Pri podia falar um pouco, a Priscila podia falar um pouco aí, né, gente? Ela está no Conselho da Mulher, mas ela
veio da comunicação, tá no RH também. Eu acho que tem tudo a ver comunicação com RH. A gente podia ir já fazendo um fechamento aí. Depois eu queria que cada um de vocês fizesse um fechamento também, mas a Priscila falar um pouco dessa importância, dessa escuta da comunicação e como que ela tem sido, né, tão importante nesse momento, essa comunicação clara e transparente. Tá aí, Priscila? Bom dia a todos. Estou aqui. Estava ouvindo aqui. Entrei um pouquinho atrasada, que eu estava numa reunião, mas não queria perder. Grandes amigos aqui, Eliane, Adriana, né? Então, bom dia a todos. Bom, né, fui profissional de comunicação há muitos anos e a gente entende a comunicação exatamente como o processo do falar, né? E o princípio da comunicação, ele começa pelo entendimento do outro. Porque enquanto você fala, você informa, mas você se comunica no momento que o outro se conecta com a sua mensagem. E a gente, ao longo do tempo, foi pervertendo esse processo, né? Então, o princípio da empatia, da escuta ativa, do entender como é que o outro se comporta, para que a mensagem faça sentido para ele e não para você, né? Então, as narrativas organizacionais, elas ainda são muito centradas nelas mesmas. E acho que o desafio, e isso não é uma disciplina de comunicação, é uma disciplina de gente, é como que a gente transfere a narrativa para as pessoas, né? Olhando na comunicação organizacional, acho que o grande desafio é esse. Isso não se faz só com disciplinas de comunicação, e por isso que eu acho que nesse ponto comunicação e RH se conectam muito. Porque quando a gente fala de comunicação interna, poxa, hoje a gente ainda vê assim, a maioria das empresas mais preocupadas com o newsletter do que com o diálogo aberto, né, abrindo espaços para que as pessoas produzam os seus conteúdos e as suas visões. Então, acho que tem uma jornada muito grande de construção. Eu fico feliz quando eu vejo empresas já conectando RH com comunicação, porque são disciplinas indissociáveis, né? E a nossa mentalidade de departamento separou essas disciplinas ao longo do tempo. Então, é um pouco do que eu vejo, assim, de forma bastante resumida e até em função do tempo. Mas eu acho que, à medida que as mídias, né, a tecnologia abre espaço para que as pessoas produzam conteúdo, e tem um processo autoral da informação, a gente tem uma grande oportunidade, né, de trazer a comunicação realmente como o que essa disciplina que ela é compartilhar, ela é um ato de compartilhamento e não de uma via de uma única. Então, de forma bem resumida aqui, é um pouco do que eu penso, né? E do que eu quero construir aí nesse desafio novo que eu tô. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, a gente tem que estar muito Exatamente. atento. Isso é só com essa escuta ativa que a gente consegue. Bom, gente, a gente já está chegando aí no tempo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, antes de eu pedir para as pessoas? Alguém gostaria? Oi, Eliane, eu acho que eu tenho uma sugestão, até assim, eu tô no meu mestrado, eu estou estudando sobre o significado do trabalho, né? E como que essa significância, ela tem um apelo do indivíduo, porque nós temos necessidade de significar as coisas, né? E eu estou estudando exatamente como que o líder pode contribuir para esse processo como uma fonte. E talvez a gente possa, aí no Conselho de RH, como sugestão, a gente conversar um pouco sobre essa questão do significado do trabalho, do propósito, sabe? Do ponto de vista do indivíduo e da liderança. Então, como sugestão para um próximo conteúdo, talvez seja um tema interessante, porque, de fato, parece um tema da moda, mas tem uma profundidade muito grande quando a gente fala de propósito. E se mistura um pouco com o significado do que a gente traz, mas, assim, no frigir dos ovos é tudo farinha do mesmo saco. Então, mas acho que tem uma boa conversa aí que talvez o Conselho de RH pudesse empreender, que é isso, né? O significado, o propósito do campo de vista individual e do líder nesse papel de ajudar a construir o significado, ainda mais em tempos digitais, né?
que a gente sabe, o líder apoia a construção de significado no presencial com mais facilidade, e como é que isso fica no mundo virtual? Então, uma sugestão só. Bom tema aí, né, gente? Vamos deixar, a gente pretende fazer essas reuniões, convidando as pessoas, com todo mundo participando, né? Em vez de uma pessoa só ficar falando, eu falei, vamos fazer uma coisa, um bate-papo mesmo. As pessoas Foi vão ótimo. Então, vamos trazer esse tema que eu acho que várias pessoas, né, podem... Aí, Otávio, já está convidado para o próximo. Super legal esse tema, Priscila. Eu já estudei muito também, já fiz pesquisa nessa área da psicologia do trabalho, e você me fez lembrar, enfim, falando aí, trazendo a temática, que além de gerar significado, o papel do trabalho e do líder é gerar saúde, gerar criatividade e gerar esse lugar para a equipe. Então, se a gente está falando numa crise mundial, né, de saúde, qual que é o lugar do líder em conseguir criar esses espaços aí salutares para o time, né? Mesmo que virtualmente. Então, conhecer sua equipe e provocar e realmente conseguir construir esse espaço para gerar saúde. Eu acho que para fechar, assim, eu já caminhando para o meu fechamento, deixa essa provocação, né? Como que você, líder, consegue criar esse espaço para o seu time? Liderança em momentos de incerteza e em momentos digitais. Né? Também bom. queria contribuir aí para o fechamento, né? Corroboro totalmente com as palavras aí da Cassiana e da Priscila, que é diferente, né? Não é Priscila, né? É Priscila. Por isso que eu falo Pri. Ela é diferente. É Pri, gente, fica mais fácil, Pri. Fica mais fácil. Então, o que eu queria fechar realmente é reforçando o nosso papel de liderança nesse momento e que todos nós temos um espaço para ocupar, né? Então, que esse espaço seja ocupado e que, na minha percepção, o líder ele funciona muito para aumentar repertório, né? Para levar mais mundo para as pessoas. Sim. Então, quanto que a gente está conseguindo levar repertórios novos para as pessoas que a gente lidera, seja conectando-as com o sentido do trabalho, né? Porque o trabalho me coloca como produção no mundo, né? Então, quanto que as pessoas estão vendo que elas produzem novos mundos através do trabalho. Isso. E aí, queria aproveitar também, estou mandando aí para vocês no chat um link de um artigo que eu fiz sobre o líder desse novo momento. Quem que tiver curiosidade aí pode acessar. Tentei expressar um pouco de pequenas ideias. Vamos pedir para publicar aí no site das Seminas. Ah, tá. Já mandei aí para quem nosso grupo. Né? Foi um prazer. Bom, gente, eu complemento aí a fala da Adriana e da Cassiana, né, desse lugar do líder nesse momento e no pós, né, no retorno. Como é que ele vai utilizar desses aprendizados da vulnerabilidade, do autoconhecimento, da gestão do estresse, para, inclusive, acolher até uma ressignificação do lugar do trabalho para as pessoas, né? As pessoas, às vezes, nunca viveram esse momento, nunca tiveram a oportunidade de estar mais próximo de família e mais de cara com a questão da flexibilidade. Então, os líderes vão precisar ouvir, acolher e também se reinventar para poder acomodar essas questões todas que a pandemia faz emergir. E aí é uma super oportunidade para as áreas de gestão de pessoas apoiarem essas lideranças na flexibilização de políticas, na reinvenção mesmo do modelo de gestão de pessoas dentro das organizações. Então, assim, como o Otávio bem lembrou, é muito bom. É claro que a gente não tem um óculos cor-de-rosa em formato de coração, né, para a gente eliminar o lado sombra disso tudo, mas é muito bom a gente colocar a luz para todas essas questões e que a pandemia está permitindo que elas ganhem lugar, né? Então, é muito bom poder discutir essas coisas com mais abertura, né? E, de fato, a gente tem que encarar isso como um presente, porque Obrigada aí pela oportunidade e pelo papo. Muito bom. Eliane, Oi. Quero fazer minhas as palavras do professor Otávio Elísio, né, nosso presidente do Conselho de Turismo,
aqui presente. Foi realmente uma satisfação enorme estar ouvindo tudo que nós ouvimos aqui. E aí eu quero te sugerir como essa reunião está sendo gravada, né, que um dos objetivos que nós temos é transbordar o que acontece nas reuniões para os associados. E tudo que foi dito aqui é importantíssimo que a gente faça. Então, que a gente publique essa reunião no blog do Conselho. Vamos combinar com a Gabriela, porque uma vez gravada, a Juliane, nossa competente secretária aqui junto com a gente, pode também ajudar nisso aí, né, Juliane? Então, é importantíssimo a gente levar tudo que foi dito aqui aos associados, né? Quero cumprimentar o nosso amigo Ivan Mus, né, que faz esse trabalho diferenciado. Isso é importante, o Diário do Comércio é diferenciado na imprensa, é diferenciado. O trabalho que vocês fazem é importantíssimo, vocês têm uma forma de fazer imprensa que, eu vou te falar, está fazendo falta hoje em muitos lugares aí. Então, assim, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pela contribuição que vocês dão para a informação, né, para a análise dos fatos, né? Então, realmente o Diário do Comércio tem uma reputação, uma credibilidade enorme. Então, faço aqui, nessa oportunidade, os parabéns, eu transmiti aí para a Adriana, para o Luiz Carlos, né? Então, um trabalho que nós reconhecemos, muito importante, viu? Isso. E é isso, Eliane, foi um prazer. Eliane, muito obrigado, viu? Para encerrar, eu quero renovar esse meu abraço a vocês e dizer o seguinte: o Conselho Empresarial de Turismo quer receber esse encontro. Ai, que bom. E quero cumprimentar também o Ivan, porque o Diário do Comércio é um excelente condutor. Meu prezado amigo Marcos Braco, importantíssimo encontrar com você, ainda aqui pela internet. Um grande abraço. Vice-versa, meu professor, e vice-versa. Sua presença é uma satisfação para todo mundo. Muito obrigado, Eliane. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado a todas que participaram, né, com as suas contribuições, com a sua inteligência. Foi muito legal. Muito legal. Mentes brilhantes. Muito bom. Né? E a gente pode fechar aqui com uma frase do Churchill, do nosso querido Churchill, que ele falava, né? Sucesso não é final, fracasso não é fatal, mas é a coragem para continuar que conta. Então, como a gente trouxe essa competência, dessa coragem de ver esse lado positivo, vamos continuar firmes, né, com muita coragem juntos, porque a gente não consegue ter coragem sozinho. A gente precisa muito do apoio de um e do outro. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.